Vamos fazer uma oração de agradecimento, né? Por gentileza, Gisele. Vamos estar felizes, né? Para o Evangelho de Jesus. Para que esse Evangelho nos traga serenidade. Que a equipe do nosso irmão Paulo possa nos envolver, trazendo o reequilíbrio para as nossas almas, muitas vezes sofridas por tantas coisas que talvez ainda nem sabemos por que sofremos, porque às vezes não nos conhecemos. Então hoje é para a gente se conhecer e ter a luz do Evangelho em nossas vidas. Se conosco, Jesus, traga esse sentimento de paz e de harmonia para todos nós. Que os espíritos amigos, nossos mentores, que possam nos iluminar durante toda essa parte do início da noite que estamos aqui conjuntamente ligados para falar do Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Chegar na Terra e ouvir esse boa noite tão sofrido, parece assim que é uma lamentação, né? A gente vem para a Terra, nós como espíritos, viemos para a Terra para ouvir assim: estou otimamente bem. Não é? Então, boa noite, como é que tem que ser dito, meu irmão? Boa noite. Isto. E as coisas fluem, a vida flui, se nós deixamos fluir a nossa vida. Fluir é assim, acontecer. O homem às vezes não deixa a vida acontecer, não é isso, dona Sofia? Tudo bem? Que Deus abençoe, não deixa a vida acontecer. Então os homens às vezes ficam precavidos, muitas vezes, para a vida não andar. Então as histórias do mundo. Hoje eu vou falar de uma história que muita gente aqui deve conhecer, de Maria de Magdala. Mas primeiramente nós vamos ressaltar a ação das mulheres na Terra, né? As mulheres, que sejam bem-vindas. Sempre Deus colocou em prol da mulher a criação, a multiplicação dos pães, através das mulheres, de ser mãe. Como nós falamos de Maria, vamos lembrar de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Mas vamos lembrar também de Maria de Madalena, de Magdala, que tão muitas vezes foi açoitada por N fatores da vida do cotidiano, na sua época. Então o homem vive épocas remotas nos dias de hoje, as épocas que já viveram em vidas passadas. Por isso que o homem começa a se redescobrir em uma encarnação. Por isso que ele começa a se reavaliar numa vida. Por isso que ele tem dificuldade dessa reavaliação. Porque volta e meia vem as imperfeições à tona do homem. Volta e meia as imperfeições. Volta e meia volta a não caridade para consigo mesmo. Então hoje o mundo passa inúmeras tormentas, porque o homem não se redescobre como humano, como espírito reencarnante para o Evangelho do Cristo. Então o Cristo hoje para muitos está muito distante, porque as pessoas não se amam. As pessoas têm dificuldade de se amar. Dizia numa outra missiva, que falávamos a um público em comum, dizia assim: tu voltas para a terra doente, o seu espírito doente, ou vai adquirir outras enfermidades, ou estará unicamente nas suas doenças. E o homem tem dificuldade de enxergar o outro porque vive nas suas doenças. Enfermidades acontecerão se você for para a porta larga. Lá está no Evangelho do Cristo Jesus
muitos os chamados e poucos escolhidos. A porta larga sempre será da perdição. A porta se estreita para que o homem exalte realmente o amor. Não fique estacionado na sua dor, porque o homem deseja muitas vezes a sua dor, para ser a vítima de si mesmo, e não consegue olhar ao Cristo. Não consegue olhar a Deus e dizer a Deus: eu sou imperfeito, ó Pai. Não consegues, porque a porta larga faz com que o homem se vislumbre nas tentações da vida, esquecendo-se de Deus, esquecendo do Cristo Jesus, esquecendo da sua trajetória na terra. O homem se esquece, porque é mais fácil a porta larga. Porque quando nós estamos na porta larga, tudo é facinho. Tudo é fascinante. Mesmo às vezes numa idade tenra, ele acha que continua fascinante. Pelo vislumbre das tentações materiais. Ou mesmo dos sentimentos materialistas. Porque não só que as pessoas dizem eu vivo materialmente, não. O seu sentimento material, que vislumbra as dores que ainda não conseguiu vislumbrar. Então o homem está fadado a viver no seu Calvário, como Cristo nos trouxe, e foi crucificado há tempos e tempos. Talvez muitos que estão aqui estiveram lá, ou pressupõe-se que posteriori estiveram também próximo ao Cristo e não o reconheceram. Então cabe o homem não se lamentar de uma porta que abre, se escancara, porque ele gosta dela. Ele vive bem na porta da perdição. E o homem gosta de viver a perdição, porque são tentações do mundo. E o mundo, as pessoas não se deleitam a ti. Você deveria se deleitar ao Cristo, porque tudo é passageiro. Você está num espaço tênue de passagem na terra. Que essa passagem deveria ser escrita por cada um de vós. E não viver matéria, e matéria, e matéria. Esquecendo-se que a sua passagem não é matéria, e sim o Cristo na sua vida. Faça uma reflexão. Quando é que você tem o Cristo em vosso caminho? Quando Ele está junto de ti? Quando é que Ele está junto de ti, meu irmão? Abre um sorriso para mim, por favor. Porque essas tensões são muito drásticas para uma palestra. Fica muito tenso. Eu sei que você está prestando atenção. Mas assim, quando que o Cristo está com você? Só nas suas penúrias? Ou nas suas tentações também, ou nos seus desgastes de repetir os mesmos erros. Pensemos nisso. Nós estamos avaliando a sua escolha. Avaliando não, Deus está avaliando, estou dizendo. Nós poderíamos dizer, a avaliação é do Pai, não minha. Porque uma vez disseram assim, mas você, olha, está no Evangelho. Leia o Evangelho e vai saciar a sua fome de interesses para com o Cristo. O Cristo está em todas as passagens do homem. Depende de você. Somente de você, não é de outro. Se você mudar, a sua vida muda. Se você mudar, nada caminhará diferente de ti. Nada. Nada. Se você mudar. Então a história que vamos falar são mudanças, são renovações. Quando a gente fala assim de Maria, nós vamos lembrar da Mãe Maria e de outras Marias, que são vocês, que passam dificuldades, que passam sacrifícios, que têm dificuldade em amar, ou de ser amada, ou vice-versa. As mães Maria.
Precisamos lembrar disto, para que o homem, o ser humano, não seja infeliz. Então o tema da noite, eu diria, a porta se estreita para muitos, como Cristo disse a Maria de Magdala. Mas eu vou relembrar para vocês sobre Maria. Ah, mas eu já ouvi essa história, então vamos ouvi-la novamente. Para cercear a nossa fome, a fome de interesses materiais. Que no período do Cristo Jesus, as pessoas também tinham interesses materialistas. E muitos. Haja visto a mensagem sobre Mamon. O cultuar Mamon, o dinheiro, as vaidades. E eis que nasceu Maria, que não se sabe como que, se era de Magdala ou não, ou se era da Galileia ou não, ou se era de Tiberíades ou não, não se importa. Importa que se nasceu mais uma Maria, que no seu corpo belioso, lindo, formoso, se estabeleceu-se um vínculo de uma criatura na terra, esboçada num corpo esbelto, de uma juventude acirrada pelas leis dos hebreus, dos palestinos, açoitando as mulheres que lá estavam. E aquela mulher jovem, com um corpo belioso, afrontava até as leis dos hebreus, porque ela era linda. E seu corpo era cobiçado por muitos. E em muitos momentos das tramas que ela o caiu, ela verteu-se para a prostituição, para o meretrício, como dizem. E naquele período, muitos a procuravam, porque lá onde estava a cidade de Magdala, junto próximo a Galileia, a Tiberíades, muito próximo a Carfanaum, onde aquele ser esbelto, lindo, utilizava o seu corpo para satisfazer as belezas da compreensão de muitos homens. E muitos religiosos também a procuravam, que Magdala, a cidade, era uma passagem de muitos comerciantes. Não é isso, minha irmã? Muitos e muitos comerciantes. E muitos príncipes passavam naquele castelo, onde estava Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, e as procuravam. E essa mulher, como depois de um corpo belioso, e era belioso, ela afrontava até a beleza de outras mulheres, porque muitos maridos a procuravam. Muitos religiosos, lembre-se dessa frase, muitos religiosos, muitos fariseus, muitos saduceus, até publicanos a procuravam. Naquele castelo onde tinha outras amigas. E o castelo ela recebia muitos dotes de joias, perfumes. E naquela recepção de muitas coisas que recebia, ela foi se tornando insatisfeita. Porque para ela não tinha conteúdo mais a vida. E era uma pessoa vazia, no espectro das depressões, dos pensamentos. O que é esta minha vida? O que eu estou promovendo para alguma coisa? E passaram-se um período, 2 e outros períodos, e ela foi passear numas terras com um senador, Próbio. E esses passeavam. O que são visitas? Que adoravam aquela mulher. E numa desses passeios, nós podemos dizer que uma carruagem que ela é levada por escravos, e ela estava com esse senador, um mendigo se jogou à frente da carruagem e disse: "Você é a Maria, já me disseram, eu o conheço pela sua beleza. Me ajude, me ajude. Eu preciso ir até o Cristo. Abre." E ela já tinha ouvido falar do Cristo,
que o Cristo era um homem iluminado, que falava com Deus, que era filho de Deus e curava muitos doentes. E esse mendigo acobertou a Cauã e disse: eu preciso de ajuda. Me dê alguns denários para eu chegar até Jesus. E eu digo, eu preciso. Ele abriu a sua camisa e disse: eu estou na lepra, com a lepra. E ela disse, olhou, e ela infortunadamente, infeliz, disse: estou aqui, mendigo, vá. Mas se tu fores curado, volte até mim e me digas que você foi curado. Me procures. E fez a sua caminhada. E foi embora. Passou-se períodos e períodos. E eis que bate à porta do seu castelo um homem simples, muito simples, e batia acentuosamente, ansiosamente, querendo falar com Maria. E o mordomo, porque tinha um mordomo, dizia: como esse ser vai entrar aqui? Toque os cachorros sobre ele. E naquela noite Maria sentou-se num sofá e olhava a lua cheia, para a sua reflexão, dizer: não sou merecedora de nada, a vida não me condiz em nada, o que eu estou fazendo neste mundo? De tão cruel que está o meu corpo, a lepra me consome o meu sentimento, me consome o meu interior. Essa era a reflexão de Maria. E o mendigo batia, o mordomo disse: não entrarás. Ela não atende, porque já não atendeu um príncipe hoje. Hoje ela está pensando na vida dela, ela está sofrida, porque ela não havia atendido um príncipe que lá passava procurando Maria. Um príncipe. E ela disse: não vou atender ninguém hoje. E o mordomo repetia várias vezes: ela não vai atender, não atendeu um príncipe. E quando o mordomo se aprumava para seguir o caminho, avisando novamente Maria, o mendigo foi atrás dele e já adentrou a porta onde estava Maria. Aí ele disse: quem és tu? O que tu fazes aqui? Eu sou o mendigo. Eu sou o mendigo. E ele se arrastava a pegar nas pernas de Maria. Mas quem és tu? Lembra de mim, você estava naquela carruagem ou liteira, estava lá. E eu me joguei, você me disse, quando eu fosse curado, aparecesse novamente. Se eu fosse curado por aquele homem santo, chamado-se Jesus ou Cristo Nazareno, estou aqui de volta. Olhe, abriu a camisa. Sequer uma ferida. Sequer uma lepra. E aquele homem se jogou a chorar. E te informo, Maria, o homem está numa cidade próxima, aqui em Carfanaum. Pegue uma embarcação e vá até ele. E Maria, na sua infelicidade, no seu vazio tenaz de uma mulher que usava o corpo indevidamente, linda. No dia posterior, pegou a embarcação. E aquele mendigo disse: ele estará na casa de Simão, o Pedro. Vá até lá. Ele recebe muitas pessoas e te receberás. E quando ela bateu à porta da casa de Simão, Pedro, ela abriu. E Jesus estava sentado, meditando, acabado de conversar com uma pessoa, orientando sobre a Boa Nova. Porque Jesus estava em Carfanaum alguns dias que não era comum
Jesus ficar mais que 2 a 3 dias em uma cidade. E já fazia alguns dias que Jesus estava lá. E Jesus olha para trás e diz: entre, Maria. E Maria se surpreendeu a ver o Cristo. E disse: mestre, eu ouvi dizer, o Senhor é o mestre. Como é que o Senhor sabe o meu nome? Adentre, Maria, venha. E ela começou a chorar compulsivamente. Compulsivamente. E disse: eu não sou merecedora de estar aqui. A lepra me consome a minha alma. Eu não tenho nem no corpo, mas a lepra me consome a minha alma. Ela está corroendo a minha alma, porque eu queria descobrir e entender quem és tu, ó Mestre Jesus. Porque tu cura leprosos. Tu conversa com todos. E por que tu estás conversando com uma meretícia? Ele diz: você é filho de Deus. Por que não conversarias contigo? Quem que me segues? Todos os homens. Senadores, carpinteiros, pescadores, prostitutas, homens de má fé, todos me seguem para ouvir a palavra da boa nova. E ela continuou o seu choro depois que o Cristo havia recebido. E nesse inteirinho passou Pedro por uma sala e a entreolhou com desdém. Um dos apóstolos. O que essa mulher de má vida está fazendo conversando com Cristo Jesus? Isso disse Simão Pedro, naquele momento. E ela entreolhou e Jesus disse: a porta se estreitará para ti. Se você renunciar a tudo e me seguires. E me seguires. Lembre dessa frase. E me seguires. Se tu renunciares e me seguires. Isso disse o Cristo. E ela compulsivamente continuou a chorar. Como se a lepra estivesse se desfazendo. Ela saiu como saem os homens desnorteados. Conversou alguns instantes mais com o Cristo. Cristo acalentou-a nas suas dores, nas suas preocupações, na sua infelicidade, nos seus traumas do uso do corpo. Voltou-se a Magdala, subiu, pegou todas as roupas que ela tinha, começou a jogar todas as joias, tudo que ela tinha, toda a sua riqueza, jogastes para as pessoas, os denários, que era o dinheiro da época, tudo foi jogado. Ela só ficou com o seu vestido que ela tinha ganhado do seu primeiro amado e o perfume que ela tinha ganho da mãe dela, um dos perfumes mais caros, em um outro vestido. E aí as pessoas dizem: essa louca, olha o que ela está fazendo, se desfazendo de tudo que ela tinha. As pessoas começaram a julgá-la, como é comum ao ser humano julgar as pessoas. E nem sabem o porquê, não sabem o seu histórico, não sabem o que passam o outro. Ela jogou tudo que tinha. Ela se desfez de todos os apegos que havia ganho no uso corpo indevido, na meretrícia. E muitos a taxaram, a chamaram de louca. A própria família não aceitava, como nenhuma família aceitaria, a meretrícia. Como as leis era para ser apedrejada, como as leis de Moisés.
Era para estar na rua sendo apedrejada como uma meretriz. Ela jogou tudo que tinha. Acabou-se o que ela tinha. E ela, onde estará o Cristo? Passaram alguns dias. Soube-se que um tal fariseu chamado Simão, que era um festeiro, que é como os dias de hoje, você acolhe aqueles que dão troco a você, que dão trocas. Ela, na cidade que ele estava, a festa que ele dava era para aqueles que estavam em alta, como Cristo. O Cristo estava em alta, na ideia dele, na ideia verbalista da matéria, na ideia verbalista do apego. E ele era fariseu, um religioso, que já tinha visitado algumas vezes Maria, entre outros que lá estariam também. Então esta festa era assim pública, só para estrelas, como vocês fazem hoje, como o homem o faz hoje. Aquele que é merecedor terás, aquele que não é merecedor não terás. Aquele que me dá uma troca, eu quero. O que não me dá troca, eu não quero. Isso no período do Cristo. E a festa lá estava. E era comum nas leis dos hebreus que aqueles que caminhavam muito tempo no deserto, que se achegassem a uma casa, as regras eram: tire as sandálias lá fora, coloque os pés aqui, serão lavados, unte a cabeça com óleo e dê um beijo no rosto. Que era tradição de todos aqueles que se achegavam de um percurso numa casa, adentrasse, era regra, a cultura dos hebreus, entre outros. E Jesus foi recebido sem nenhuma culpa. Ele foi recebido e diz: entre, o almoço está na mesa. Não era bem isso, mas nós estamos dizendo: já está farta a mesa a todos, e todos em cima de Jesus. Porque Jesus era falado como o Messias. E ele dizia: eu sou filho do Pai, de Deus. E os homens não acreditavam. E Jesus adentrou, o taxado como um profeta, não é isso? E adentrou e ficou. E foram servindo, e ninguém olhava para ninguém. Quem é esse ser? Um falando do outro, outro falando do outro. E assim como as festas que acontecem no dia de hoje. As pessoas não se amam, amam pelo que têm e não pelo que são. Não é muito comum isso? Então, passou-se um período na festa. E eis que Maria entra. Maria entrou rapidamente, porque a cultura não dizia: como que essa mulher vai entrar se na aldeia tem tantas casas e a casa de Simão era a mais famosa? E todos lá estavam agachados olhando a festividade que tinha lá. Era muito comum isto. Todos estavam ao redor da casa de Simão. E como aquela mulher, uma prostituta, adentrar a casa de Simão, o fariseu. E ela entrou. E no momento que ela adentrou, ela se jogou aos pés de Jesus. E lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E untou os pés de Jesus com um perfume de felicidade, porque ela tinha se redescoberto. Cabe, quiçá, às pessoas que lá estavam, o comentário infeliz,
dizer, ele não é um profeta e deixa ela fazer isto? E como uma prostituta está em minha casa, você está julgando alguém. Sendo que você também, me perdoem a palavra aqui, você é um prostituto, porque já tinha me visitado, ou já tinha visitado, ela não dizia, ele já havia visitado muitas vezes o castelo. E muitos que lá estavam também haviam visitado. Muitos que lá estavam nesta festa. Então imaginemos esta mulher convulsionando compulsivamente de alegria, chorando aos pés do Cristo Jesus. E Jesus, ouvindo este pensamento de Simão, o fariseu, disse, por que tu pensas? O que tu estás pensando? Vamos contar uma história. Se duas pessoas, uma deve 5 denários, a outra deve 500 denários, ou 50 denários e 500 denários, e te pagasses, qual seria o melhor? Obviamente Simão disse, o que me pagou 500. E aí Jesus disse, ela está se redimindo, como se fosse me pagar 500 denários. Ela está o exemplo da humildade, da resignação. Tu não podes dizer nada dela se foi tu a telasse. Diante disso, Jesus saiu de Cafarnaum e foi a divulgar a Boa Nova. A Boa Nova, vocês sabem muito bem, é o que vocês poderiam estar fazendo na multiplicação dos pães diários, a divulgação da palavra, do perdão, não do julgamento, das ações do bem para com o semelhante, todos os dias, como fez Jesus. E Jesus saiu na sua caminhada, muitas vezes em Tiberíades, no mar da Galileia, a curar a muitos leprosos que lá estavam. E quem estava seguindo Jesus? Maria de Magdala, Maria de Madalena, aos olhos hospícios dos apóstolos. Essa mulher, porque conversas tanto com o Cristo? E Cristo só falava da Boa Nova com Maria, do que ela podia mudar na porta estreita da vida. Isso finda-se em inúmeras situações, circunstâncias, e Jesus proferindo a palavra a muitos. Passaram-se uns tempos e Jesus, em cada acampamento, sentava-se primeiramente com Maria, a conversar com Maria de Magdala, a orientá-la, a dizer da programação de vida que ela poderia fazer. Para curar, como nós dissemos aqui, a lepra, que porventura poderia voltar, através dos próprios pensamentos, hediondos de uma mente enfermiça que os homens caminhavam. E ela sendo açoitada como mulher e seguir o Cristo na sua boa nova, na sua boa mensagem de vida, de reconstrução de vida. E Jesus, todos o sabem, o findamento da sua vida foi no Calvário. E quem estava lá? João, Maria de Nazaré, Maria, outra Maria e Joana de Guza, as únicas. Os apóstolos, nenhum estavam ali, só apenas João. E Maria de Magdala estava aos pés de Jesus. Terceiro dia, passados, foram visitar a tumba. João já tinha ido lá, Pedro já tinha ido lá. E quando foi Joana de Guza e Maria de Nazaré e Maria de Magdala,
o corpo de Jesus não estava. Em alguns instantes, elas foram, Jesus não está lá. E ele apareceu para quem? Para Maria. A primeira aparição do Cristo Jesus foi a Maria de Magdala. A primeira aparição. E quando a notícia chegou aos ouvidos dos apóstolos, que se reuniram e disseram, não existe isso. Essa notícia é equivocada. Não pode ser. Primeiramente, Jesus aparecer a quem? Isso disse Tomé. Há uma mulher e uma meretrícia. Como Jesus nos prometeu o reino dos céus. E aparece a uma mulher. Isso quando Marias chegaram lá. Depois Maria de Magdala chegou aos apóstolos e disse, Jesus falou comigo, ele está vivo. E ninguém acreditava. Só acreditaram quando Maria disse, vamos parar de falar. Maria de Nazaré, mãe de Jesus. É verdade. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E apareceu, andou até os apóstolos. E vocês, a história bíblica diz, Jesus mostrou as mãos a Tomé. Sou eu. Olha as cicatrizes. Foi aí que Tomé disse, tem que ver para crer. Você tem que ver os seus problemas para crer no Mestre? Você só tem que acreditar no Mestre através dos seus problemas? Foi o que Tomé disse. Será que vocês são iguais? Só tem que ter o problema para crer? Então pensemos nessa aparição do Mestre Jesus. Depois se findou a sua vinda. E os apóstolos diziam, o que faremos? O que faremos? E Pedro disse, eu preciso, foi-me dito, a nova igreja. A casa do caminho, para atender aos leprosos, aos doentes mentais, aos que estão enfermos. E obviamente, Maria na sua solidão, que o Cristo não estava lá, que foi uma pergunta que ela fez ao Cristo em uma das paragens, no mar da Galileia, disse, tu não viverás tanto tempo, mestre, e o que eu farei? Tu seguirás o caminho da Boa Nova, Maria. Isso foi uma das conversas. E Maria foi perguntar a Pedro, Pedro, para onde tu irás? Posso ir, Pedro? Pedro entreolhou e disse, não. A tua imagem pode nos comprometer. E ela disse a João, João disse a mesma coisa. Imagine você querendo abraçar o mundo do Cristo e sendo repelida pelos próprios apóstolos. E eles se foram. E Maria foi nas suas reflexões a pensar, o que farei naquele momento que o Cristo se foi? É como os homens fazem hoje. Onde está o Cristo na sua vida? Espera, só para a gente complementar. Onde está o Cristo na sua vida? Em um dado momento, ela caminhando no mar da Galileia, alguns leprosos se achegaram, porque na casa de Simão, Pedro e Naim, e alguns leprosos vieram de uma outra região, Dalmacuta, é o nome da região, todos sofridos procurando o Cristo,
para serem curados. E ela viu tanto sofrimento, se reuniu junto a eles e começou a contar histórias do Cristo. A Boa Nova. E ela se viu que ela podia dizer a muitos sofredores. E aqueles sofredores não tinham limite, eles tinham limites, que eles tinham que ir para o Vale dos Leprosos em Jerusalém. E ela contou-se e foi seguir-los até o Vale dos Leprosos. Maria foi uma educadora de leprosos, educadora de jovens, filhos de leprosos. Maria foi uma das maiores divulgadoras da Boa Nova no Vale dos Leprosos. Passaram-se anos e anos, a história dita em 10 anos, um pouco mais. 10 anos, vamos passar 10 anos. E Maria foi acometida da lepra. Os seus seios, essa parte toda rósea, e acometeu-se realmente da lepra fisicamente. E continuou a divulgar o Evangelho do Cristo Jesus a muitos, no Vale da Lepra, em Jerusalém, que eram mandados todos, porque havia outros tipos de enfermidades, não somente a lepra, mas doenças de pele, que eram confundidas inclusive com a lepra. Eram todos colocados para o Vale dos Leprosos. Passaram-se este período e Maria, como um dos vultos do Cristo Jesus, falando da passagem do Cristo. Ela não parou no tempo. Ela disse: não existe lepra nenhuma que me consumirás. Como disse Jesus, volta o tempo aqui, naquela conversa na casa de Simão Pedro, só para a gente ilustrar. O Cristo, quando ele disse Maria, disse: você será mãe, vou te lembrar. Mas Maria copiosamente chorava e disse: como vou ser mãe se tantos homens já poluíram sobre o meu corpo físico? E Jesus disse: mãe, não é apenas de 2, 3. E sim, você pode ser mãe dos filhos das suas amigas meretrícias, dos filhos de outros doentes que virão em seu caminho. Você pode ser mãe de muitos e muitos irmãos que virão em seu caminho. Por isso se remonta novamente ao Vale dos Leprosos. Ela foi mãe de muitos. Ela não parou no tempo, ela insistiu naquilo que ela tinha de melhor do Cristo. E muitos irmãos disseram: ela é amante do Cristo. Mas de 1700 para 1900, várias histórias foram contadas. E hoje, na atualidade, até Código da Vinci, assim sucessivamente. Mas vamos se lembrar assim, o vulto da Boa Nova. Ela foi mãe de muitos. E ela não precisou gerar nenhum. Mas ela teve a compreensão para muitos. Ela teve paciência e tolerância para muitos. Ela resignou-se diante de tantas pedras que os próprios os homens jogavam sobre ela. Porque ela não acreditava que o Mestre Jesus existia como homem puro. Que ela conhecia outros tipos de homem. Vocês conhecem quantos e quantos? E esse vulto da Boa Nova, chamado-se Maria de Magdala, a mãe de muitos e muitos e muitos,
não se perdeu na porta estreita. Não se perdeu mais na porta larga, que foi falado tanto aqui no início, das tentações dos homens. Acendeu-se a lepra ao seu corpo. E ela disse, eu preciso ir embora. Preciso ir até Éfeso, que era uma cidade bem distante, próxima à Grécia. Lá estavam muitos cristãos. João e Maria de Nazaré estava lá. E muitos amigos que ela havia deixado. E ela foi. E os amigos leprosos disseram, não vás, fique conosco. Fale mais. Nos compreende. Nos ajude. E ela falou, eu preciso seguir o meu caminho. Eu preciso ir até Maria. Eu preciso me despedir deles. Em Éfeso. E se foi. E nessa jornada de ida, foram jogadas muitas migalhas de pão, porque ela estava acometida da lepra. Você andava do outro lado. Do outro lado. Muitas pedras foram jogadas sobre Maria, porque o sino tocava. O sino tocava. E ela se achegou até as portas de Éfeso e se jogou. Porque ela não tinha mais energia, não tinha mais nada de forças para caminhar. E aí ela disse, Maria, quero ver Maria e João. E foi acolhida por muitos cristãos, por alguns cristãos. E Maria pelejou-se em 3 noites fatídicas e 2 dias e 3 noites em compulsões e em convulsões da vida. E na 3ª noite padeceu o corpo de Maria. Morreu sublimemente dentro da aldeia, em uma das casas simples. E na 3ª noite, quem foi recebê-la? No mar que ali estava, Jesus, com os braços abertos, aguardando Maria. Que trouxe-nos a imagem da candura, que trouxe a imagem da paz. E Jesus disse a Maria, a porta passou. Como ele disse uma das frases em Cafarnaum para Maria, disse, não peques mais, a porta sempre se estreitarás, mas tu não voltarás mais atrás no pecado. E o seu corpo dilacerado, mas o seu espírito sequer uma ferida. E esta frase, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada Magdala. Violência, porque ela foi resignada. Ela compreendeu a dor. Ela entendeu a dor que o homem veio passar. Ela foi resignada, teve a renúncia de tudo e de todos e não sofreu. Ela foi um dos maiores vultos em comparação a Paulo de Tarso, que esta frase é dele, como eu disse na última palestra aqui. Porque Paulo passou todas as dificuldades que o tinha, mas ele conhecia exatamente das leis. Maria de Magdala não conhecia as leis, mas conhecia os vícios da terra. E resignou-se e chegou até o Cristo. Cabe um pensamento. Onde está o Cristo em ti hoje?
Onde está a Maria em ti? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que você desejar na terra. Boas coisas ou coisas ruins. Mas a colheita será obrigatória em todos os momentos. Então pensemos no exemplo de Maria. Tem muitos exemplos. Isso cabe a agradecermos a muitos vultos dentro do próprio Espiritismo. A Humberto de Campos, que está lá no livro Boa Nova, no capítulo 20, sobre Magdala. Caminho, Verdade e Vida, textos sublimes de Emmanuel, falando de Madalena. Que isso nos inspira, como Francisco Cândido Xavier, que a vida continua, que vocês estão ouvindo um espírito, que vocês são imortais, que o pecado pode envolvê-los, que a porta larga, ela está em todos os canais da vida. A porta se estreitará a muitos, mas se resignem, sejam melhores, não açoitem a vocês mesmos, não coloquem outros no Calvário, não vá nas festividades que não te oferecem o bel prazer do Cristo Jesus. Ou quiçá que vá, mas entenda que a sua palavra, ela pode permear para o bem ou para o mal. Em qualquer lugar onde você estiver. Você pode sair daqui e continuar falando do mal. Ou pode sair daqui e ter a sua renovação como Maria. E ser um dia recebido aos braços do Cristo. A sua vítima, que é você mesmo, não precisa disso. Lembre-se de Maria. Se vocês não conheciam, podem ler. Maria era maravilhosa. Depois de uma das suas reencarnações, como Teresa d'Ávila, que foi apresentada em uma das reuniões por Emmanuel. Porque era a luz tão engrandecedora que Emmanuel se curvou a Teresa d'Ávila. Então, aonde está a sua luz? Onde está a sua luminosidade? Aonde está você? No mundo vazio que Maria levava. No mundo que ela mesma se açoitava. Quantos que acusaram que foram prostitutos iguais? Quantos que estão aqui em busca de uma palavra e ainda não se enxergaram com o Cristo? Emmanuel, de muitas dores, apresentou ela em um trabalho. E para ele se ajoelhar perante ela. Então, pensem que Maria são vocês. O objeto hoje da nossa palavra foi para enriquecer aos homens, seres humanos, enaltecendo o papel das mulheres, tão não compreendidas nos dias de hoje, como não foram compreendidas no período do Cristo, como não foram compreendidas em outros períodos, como hoje está sendo tão comum, nos dias de hoje, vocês sabem, as mulheres serem mortas pelos seus companheiros, que não são companheiros. O verdadeiro companheiro é aquele que ama, não aquele que trai. O que trai não é companheiro de nada. O Cristo não traiu a ninguém. E ele estendeu as mãos a Maria, mais um feito, só lembrando, porque a notícia foi dada a Maria. O grau de humildade do Cristo,
de trazer um exemplo bíblico que está na Bíblia, dizer, foi oferecida a que tinha menos valores entre os apóstolos. E reconsiderou e disse, tu és um vulto dentro da caminhada do amor. Que vocês entendam, que não se esqueçam de lembrar de vocês no Cristo. Lembrar da passagem de Maria. Aí vocês vão questionar, mas aconteceu isso, Maria? São histórias. Nós vamos a Constantinópolis, a Constantino. Assim não é história. Nós estamos falando de Maria, de uma beleza eterna, de uma mãe que não teve nenhum filho, mas que foi a mãe de muitos, como Maria de Nazaré. Não afrouxem os vossos sentimentos. Saibam amar. Saibam amar ao seu semelhante. Não espere devolutivas de ninguém. Como disse, não faça algo a alguém esperando alguma coisa em troca. Faça naturalmente. Tu estarás na Boa Nova. Tu estarás na palavra do Cristo. Tu estarás falando do Cristo. Tu estarás em Cafarnaum. Tu estarás em Tiberíades. Tu estarás no Mar Morto. Tu estarás no Mar da Galileia. Tu estarás nas aldeias que o Cristo esteve, junto a muitos sofredores, porque tu divulgarás o que o Cristo necessita de ti, a palavra. A renovação. Se tu não se renovares, padecerás no caminho. Precisarás de muitas e muitas reencarnações para se perdoar. Senão serás uma vida efêmera, como Maria viveu, até o período de conhecer o Cristo, que foi lembrada através de um mendigo, que ela deu 1 denário para ele atravessar e ir até o Cristo. Ela não pensou do bem que ela estava fazendo para ela mesma. Quando o mendigo disse, eu curei a minha lepra, a senhora pode curar a sua lepra do sentimento. Que Deus abençoe vocês. Que vocês não esperem retribuição de ninguém. Faça o que está ao seu alcance. Não julgue ninguém. Se tu julgares a um, você será julgado por muitos. Não aponte o dedo a ninguém. Porque o dia, mesmo na sua enfermidade, se tu apontares um dedo a alguém, voltarás a ti. E a sua, como disse no início, a sua vida é muito breve nos caminhos da terra. É muito breve. Muito breve. E o que tu fizesses até os dias de hoje? E o que tu farás daqui para diante? Depende só de quem? De vocês. Se você quiser ser a vítima de você mesmo, tu sofrerás. Se não receberes a dor como um lenitivo de muitas reencarnações, não entendeu a vida. Se tornar uma vítima do preconceito, de julgamentos, está depositando a sua vida no Calvário. Está crucificando-se a si mesmo. A si mesmo. Eu sou o irmão Paulo. Que Deus te abençoe. Porque muitos dizem assim, por que o irmão Paulo hoje está diferente? Porque eu preciso renunciar
Eu não preciso mais da incompreensão, eu preciso compreender pessoas. Como disse Maria. Eu tenho que mexer em feridas que estão instaladas há séculos e não conseguem removê-las pelo altruísmo, pelo orgulho. Que Deus abençoe vocês. E a imagem do Cristo, eu quero que fale da Maria para mim, por favor. Daqui a instantes elas vão falar o nome, eu não quis interromper, senão a gente ia tomar um outro rumo, ia dispersar os nossos pensamentos. Deus abençoe. Carfanaum, Tiberíades, Mar da Galileia, não espere. E só um detalhe de curiosidade. Cleópatra foi muito a Magdala, porque era uma cidade festiva da noite. As pessoas tinham Magdala como uma noite festiva. E lá que surgiu Maria. Não nasceu lá, mas viveu lá. Espero que vocês estejam em Magdala para serem melhores. E a Maria vai ser cantada na noite de hoje. Que Deus te abençoe. Você não esteve, mas ouviu de novo. Talvez diferente, mas é a mesma. O conteúdo é o mesmo. Vocês vão ouvir 2 palestras, o conteúdo, mas de formas diferentes. Está lá nas redes sociais. Ouçam. Acionam para serem melhores. Não espere que o outro ouça por você. Mude. Eu sempre vou dizer isso, porque o plantio é livre, meus irmãos. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na terra, mas essa colheita sempre será obrigatória. Não tem por onde. E Maria foi um caso desse. Adoro Maria. Eu tinha que contar com a minha emoção. Porque quem a conheceu se emociona. Quem esteve aos pés de muitas situações se emociona. É como você falar de um amigo seu, de uma amiga sua que passou por você e deixou uma história. E essa história vocês podem contar para muitos. Lembre-se da doença, o que é uma lepra, o que é uma lepra do sentimento, o que é uma lepra física, o que são as doenças que o homem faz, o que são as enfermidades que o homem cria. A noite é de vocês. É como na casa de Simão, o fariseu. O banquete está aí, mas não como na casa dele. O banquete para mim hoje é uma festa de muitos cristãos que estão se renovando para Jesus. Mudem, multipliquem. Cada palavra de vocês será uma bênção. É uma bênção. E essa música vai envolver vocês. Sempre com Deus. Uma boa noite. Daqui a pouco vão chamá-los, mas uma boa noite a vocês.